Demon Slayer episódio 9 resumo e análise. O episódio começa logo após o Gyoko dizer que o Muichiro Tokito está subestimando ele. O Tokito responde discordando, e muito confiante ele diz que só relatou um fato. No caso que ele vai cortar a cabeça do Gyoko. Tokito até diz que está muito animado, mas o seu semblante não demonstra isso. Porque se isso aqui é uma cara de animado, você imagina qual seria a cara dele de desanimado. A partir daqui, Tokito começa a dominar a batalha não só fisicamente, mas psicologicamente ele deixa o Gyoko bastante desequilibrado emocionalmente. Enquanto Tokito, completamente neutro, continua botando lenha na fogueira para deixar o Gyoko cada vez mais irritado. Isso vai funcionando, eles vão trocando insultos, mas o Gyoko claramente fica mais abalado. A confiança do Tokito é tanta que ele chega a tirar onda com a cara do Gyoko, dizendo que o vaso que ele criou não é simétrico e ficou uma porcaria. E o Gyoko surta com isso, e resolve atacar usando vários vasos e criando 10 mil peixes voadores. Porém, Tokito, usando sua respiração da névoa, consegue destruir todos os peixes. Ainda assim, Gyoko tem um trunfo na manga, porque os peixes são envenenados e ele acredita que eles dispersarão o veneno contra o Tokito antes de serem completamente pulverizados. Ativando a terceira forma da respiração da névoa, Tokito cria um jato dispersor, conseguindo repelir tudo antes que o veneno o atingisse. Enquanto Gyoko estava se queixando, Tokito se move rapidamente e tenta cortar o pescoço dele, mas era só uma pegadinha, pois Gyoko conseguiu escapar e deixou sua pele no lugar como se fosse uma cobra trocando de pele. Audacioso, Tokito pergunta se o Gyoko poderia parar de fugir para cima das árvores. Gyoko agora tem a forma de uma cobra, e essa parte me lembra muito One Punch Man. Gyoko tenta tocar o terror para cima do Tokito, mas tal como Saitama, quando está entediado com uma luta, ele não tá nem aí. E o Gyoko fica se esforçando cada vez mais para tentar meter medo no Tokito. Porém, ele simplesmente não reage e não fala nada, ele fica ali parado observando, gerando um silêncio constrangedor, fazendo o Gyoko ficar full pistola, admitindo que o Tokito sabe como irritar alguém. De maneira inocente e um tanto engraçada, o Tokito comenta que anteriormente o Gyoko tinha mandado ele calar a boca e ele só estava fazendo isso. E para humilhar ainda mais o Gyoko, o Tokito fala que ele não achou surpreendente a nova transformação. De repente, Gyoko ataca tentando surpreender o Tokito. Porém, ele desvia dos golpes com uma certa facilidade. Gyoko consegue raspar na roupa do Tokito, fazendo com que a roupa dele, o tecido, se torne em peixes. Gyoko tenta tirar a onda porque o Muichiro Tokito foi para cima da árvore, e o Tokito manda essa mitada, dizendo que só subiu na árvore para se afastar do Gyoko por causa do fedor. E o vilão continua tentando uma certa validação por parte do Muichiro. Ele diz que não estava lutando a sério. Depois de alguns segundos de silêncio, Muichiro se manifesta com uma reação, sorrindo de uma forma debochada, mas ao mesmo tempo que é amedrontadora. Ele afirma que mesmo um ataque de cair o queixo é inútil se não conseguir acertar e ainda pergunta se não é verdade. Temos mais um flashback dando continuidade logo após a morte do irmão do Tokito, e quando estava à beira da morte ele foi salvo pela esposa do Biashi, que é a Mani. Pouco tempo depois, mesmo ainda não estando totalmente recuperado, o Tokito já começou a treinar. Mesmo na época ele não tendo memórias do que havia acontecido com ele e com o irmão, a fúria que ele sentiu ainda percorria pelo corpo dele, é como se o corpo dele soubesse e quisesse se vingar de todos os Onis. Ele afirma no tempo presente que treinou todo esse tempo para que ele não vomitasse sangue e pudesse aniquilar os demônios. A batalha se torna ainda mais intensa, com trocação franca de golpes entre os dois. Tokito se mantém calmo enquanto Gyoko não para de se vangloriar, até que o Muichiro ativa a sétima forma da respiração da névoa, e o campo de batalha é tomado por uma névoa, dificultando a visualização do Gyoko, dando um controle do campo de batalha maior para Tokito. Ele se movimenta em meio a essa neve e o Gyoko não consegue acertá-lo. B10, o Tokito pergunta o que fez o Gyoko pensar que somente ele não estava lutando a sério. E em seguida ele cumpre aquilo que prometeu, decapitando o Gyoko. Tudo acontece tão rápido que Gyoko demora a se dar conta que acabou de ser decapitado. Somente quando a cabeça cai no chão e quica é que o Gyoko se dá conta. Ele fica inconformado e se recusando a acreditar. Tokito diz que acabou e fala que o Gyoko não precisa renascer de novo. Como um mau perdedor, Gyoko continua tentando ofender o Tokito, inconformado que foi derrotado por uma criança. Tokito permite que o Gyoko diga algumas ofensas até que ele ciente vai lá e parte a cabeça do Gyoko no meio. E ao maior estilo Trunks do futuro, ele faz picadinho da cabeça do Gyoko. Só faltou a rajada de ki no final. E dessa forma, Gyoko foi exterminado. Temos mais um flashback, dessa vez o Biashiki dizendo que quando Tokito se encontrasse, ele ia se tornar mais forte. No tempo presente, Tokito tem ciência disso. A marca do caçador desaparece do rosto do Tokito, e ele agora bastante confiante, ele diz que nenhum demônio será capaz de escapar da lâmina descendente. Kanamori pergunta se o Tokito está bem, e ele responde que sim, mas logo o Tokito começa a tremer e passar mal, chegando a espumar pela boca e desmaiar. Temos um momento cômico também com o Kotetsu aparecendo e o Kanamori achando que ele é um fantasma,
E o Kotetsu explica que aquele sangue na roupa dele era do braço dele que foi cortado e não da barriga, porque graças a uma empunhadura que o Kotetsu carregava na barriga, ele foi salvo. Tanjiro tinha pedido que aquela empunhadura fosse usada na sua nova espada. Ao ver a empunhadura, o Tokito se lembra de que ela pertencia ao Rengoku. Temos também uma bela cena em que Tokito reencontra a família dele que morreu, e o Tokito fica muito emocionado quando seu irmão sorri e diz que ele fez um ótimo trabalho. Agora passamos a acompanhar Tanjiro, que está com muita dificuldade na batalha. Ele é atingido por um ataque e a Nezuko não consegue ajudá-lo porque ela também está ocupada lutando com uma das cabeças. Gene também enfrenta dificuldade, mas ele chega a causar dano em uma das cabeças. Tanjiro começa a se levantar e seus tímpanos estão estourados. Ele está prestes a ser atacado novamente e tenta se levantar a todo custo. Ele consegue se esquivar, mas seu pé acaba sofrendo dano. Tanjiro sai correndo enquanto uma das cabeças tenta atingi-lo com raios. Ele conclui que as cabeças podem usar os mesmos poderes dos Onis das emoções, porém com ainda mais poder. Por causa dos ataques incessantes, Tanjiro não tem tempo para usar a respiração e se recuperar. Tanjiro está sem fôlego e tenta se afastar do monstro, mas o bicho lança da sua própria boca outras cabeças que vão se esticando até chegar no Tanjiro. Ele é capturado e engolido pelo monstro. Nezuko fica apavorada, mas ela não pode fazer nada porque está constrita. E o Genya também. Dentro do monstro, Tanjiro ainda está vivo, mas está sendo esmagado. Quando tudo parecia perdido, surge a Mitsuri nesse belo take. Ela segue caminhando sobre o monstro e atacando ele em alta velocidade. Depois de cortar toda aquela cabeça e o pescoço, ela consegue salvar o Tanjiro. Ela fica espantada com o monstro e ela se desculpa com o Tanjiro por ter demorado. Depois de colocar o Tanjiro no local seguro, ela diz que ele pode descansar um pouco e elogia ele pelo trabalho. Mas ele não ouve nada porque está com os tímpanos estourados. E então ela parte antes do Tanjiro conseguir avisar a ela que ela vai enfrentar o 4 superior. Tal como uma ginasta rítmica, e ao som de uma música empolgante, Mitsuri segue fazendo algumas acrobacias, enquanto avança na direção do 4 superior. E ela começa muito bem conseguindo derrubar as cabeças. E assim o episódio se encerra. Em relação ao mangá, a adaptação é bastante fiel, porém o anime vai além, mostrando as cenas de uma forma melhor do que no mangá e ficando mais claro o que está acontecendo na batalha. Sobre a análise desse episódio, a gente teve menos carga dramática e mais alívio cômico, tirando um pouco da tensão da batalha. Foi daqueles episódios que você não tem mais nenhuma apreensão em relação a algum personagem ser ferido ou morto na batalha. A parte da luta do Tokito com o Gyoko foi até um tanto cômica em alguns momentos porque o Gyoko se tornou um vilão bastante exagerado. Já o Tokito se mantinha extremamente inexpressivo e sem emoções, ao ponto de deixar o Gyoko irritado porque o Tokito não tinha nenhuma reação. E dali o Tokito dominou completamente tanto fisicamente a batalha como também psicologicamente ele teve vantagem sobre o Gyoko. E o Tokito pareceu tão badass que em alguns momentos me lembrou o Saitama, até na forma dele ser impaciente e debochado em alguns momentos, tirando onda com a cara do vilão. Além dele também parecer entediado como Saitama quando ele está lutando com alguém que se acha muito poderoso e na verdade perto dele não é. Esse episódio tem uma pegada diferente dos anteriores, mas mesmo assim é um bom episódio que ficou com cara de sátira de anime shonen. Eu vi por aí algumas pessoas reclamando da situação de quando o personagem está à beira da morte, ele ter aqueles flashbacks mostrando o passado pra gente poder ter uma ligação maior com o personagem. E que isso seria algo ruim, realmente é algo um tanto clichê de acontecer, ainda mais que aqui ficou um pouco maçante porque eles usam isso com o Genya e também com o Tokito. Mas a pergunta é, eles conseguiram emocionar as pessoas e fazê-las se importarem mais com esses dois personagens? Se a resposta for sim, eu penso que o intuito da equipe de Demon Slayer foi alcançado. E na minha opinião, apesar disso ser um tanto clichê, foi bem feito aqui no anime, então eu gostei bastante. E é a fórmula que foi utilizada tanto em Naruto e deu certo, claro que em alguns momentos eles se passavam um tanto com flashbacks, mas é uma fórmula aí que funciona muito bem. Eu gostei do desenvolvimento do Tokito, dele se encontrando e lembrando de tudo que aconteceu no passado, e também dele demonstrando mais traços da sua personalidade, sendo ali sarcástico, um tanto debochado, e dando umas mitadas deixando o Gyoko com a cara no chão. E a Mitsuri chegou no momento certo, eu já esperava que ela fosse aparecer, e ela já chega com tudo, com a sua graciosidade e ao mesmo tempo sendo bastante eficiente. Veremos como ela vai se sair contra o 4 superior. Aliás, você sabia que a arma da Mitsuri é inspirada numa arma que realmente existe? Eu vou deixar no card na sugestão de vídeos finais os shorts que eu fiz sobre a arma dela. Dá uma conferida e conheça mais sobre a arma da Mitsuri. E eu quero saber de você o que você achou do episódio 9 de Demon Slayer. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.